Beleza, pessoal? Sejam bem-vindos ao nosso curso de contabilidade, né? Dando continuidade aqui ao nosso curso de contabilidade geral. Nós vamos estudarmos nesta aula a demonstração do resultado do exercício, né? A famosa DRE. É uma demonstração, assim como juntamente com o balanço patrimonial, é uma das principais demonstrações contábeis, né? A cada 10 provas de contabilidade, 9, vamos colocar um número assim, 90% das provas exigem algum conhecimento de demonstração do resultado do exercício. Algumas questões mais simples, obviamente, algumas questões mais complexas. Nós vamos ver aqui o que você precisa saber para resolver as questões mais tranquilas, né, mais teóricas, que com simples conhecimento da estrutura da demonstração, nós vamos verificar aqui que já dá para resolver bastante questões. E entrar, né, na seara de alguns pontos mais específicos, algumas pegadinhas assim, para que nós possamos resolver as questões mais complexas sobre o assunto demonstração no resultado do exercício. Beleza? Então vem comigo aqui no slide e vamos dar início à nossa jornada de estudos da demonstração no resultado do exercício. Então, demonstração do resultado do exercício, né, nossa DRE. Alguns aspectos introdutórios aqui, galera, que nós devemos saber sobre a demonstração do resultado do exercício. Coloquei uma telinha branca aqui para nós escrevermos alguns tópicos aqui. Então, basicamente, pessoal, a DRE nada mais é do que uma confrontação, uma demonstração, né, contábil, em que nós temos uma confrontação, né, entre as receitas e as despesas. Confrontação entre receitas e despesas. Beleza? Sendo assim, se as receitas forem maiores que as despesas, se nós tivermos receita maiores que despesas, nós vamos ter um resultado positivo. Beleza? Um resultado positivo é mais conhecido aí como um lucro. Nada mais é do que o lucro. Beleza? Resultado positivo, lucro. Por outro lado, se as receitas forem menores que as despesas, se nós tivermos uma situação em que as receitas da entidade forem menores que as despesas, nós vamos ter um resultado negativo. Um resultado negativo, mais conhecido aí como um prejuízo. Beleza? A DRE, galera, ela está ligada, associada aí ao regime de competência. O que fala esse regime de competência? Esse regime de competência, ele leva em consideração o meu fato gerador. Fato gerador, galera. Ou seja, as receitas e as despesas, elas são consideradas, são reconhecidas independentemente, ou seja, independe, né? Independe do recebimento ou pagamento. Independe do recebimento ou pagamento. Então, no caso das receitas, né, independentemente do recebimento
ou no caso das despesas, independentemente do pagamento, é que eu vou reconhecer as minhas receitas e as minhas despesas. Isso aqui só para fazer uma associação aí com o regime de competência, beleza? Então, demonstração do resultado do exercício e aplicação do regime de competência. E qual o objetivo, galera? Para a gente finalizar aqui esses aspectos introdutórios, qual o objetivo da demonstração do resultado do exercício? O objetivo, basicamente, é evidenciar, obviamente, né, todas as demonstrações, o objetivo é de evidenciação de informações. No caso da demonstração do resultado do exercício, é evidenciar a situação econômica. Até vamos destacarmos aqui, econômica, essa expressão, porque ela é importantíssima aí. Evidenciar a situação econômica da entidade. Beleza? E também evidenciar, vamos colocar aqui, ó, evidenciar a situação econômica. Vamos botar esse da entidade aqui. Da entidade e evidenciar o que? A composição, nós podemos também entender como objetivo, evidenciar a composição do resultado gerado. O que gerou o meu resultado? Ou seja, do meu lucro ou do meu prejuízo. A composição do resultado gerado. Qual foram as receitas que me fizeram gerar um lucro ou quais as despesas que afetaram, né, o meu lucro, beleza? Então, ela evidencia a composição do resultado gerado, do meu lucro ou do meu prejuízo. Evidencia a situação econômica da entidade, está associada ao regime da competência, no qual as receitas e despesas são reconhecidas pelo fato gerador, independe do efetivo recebimento ou pagamento, beleza? Se nós tivermos receita maior que despesa, resultado positivo, lucro. Receitas menores que despesas, resultado negativo, prejuízo. Vem comigo aqui. Bem tranquilinho aí, né, pessoal? Acho que deu para nesse nosso slide nós verificarmos aí os aspectos introdutórios. Qual a ideia, né? Qual o objetivo da demonstração do resultado do exercício, né? Que ela nada mais é que um confronto entre as minhas receitas e as minhas despesas, né? Todas as receitas e despesas, elas entram no meu resultado do exercício aí de acordo com o regime de competência, ou seja, pelo fato gerador, beleza? Então, prestei um serviço, por exemplo, né? Prestei um serviço, gera uma receita. Mesmo que eu não receba essa receita, né, ela vai ser reconhecida na minha contabilidade de acordo com o fato gerador, beleza? Então, basicamente é isso. Não vamos entrar muito no regime de competência, isso nós tratamos em ponto específico aí do nosso curso, beleza? Só para saber que ela está associada ao regime de competência. Tranquilo? Vamos estudar agora o que está previsto, né? O dispositivo que prevê lá na Lei 6404, a nossa Lei das Sociedades Anônimas, a Lei das SAs, o dispositivo lá que estabelece toda a estrutura da demonstração do resultado do exercício. Importantíssimo nós sabermos a estrutura da demonstração do resultado do exercício. Vocês vão ver aí, vão perceber que boa parte mesmo das questões envolvendo DRE são resolvidas com o simples conhecimento básico da estrutura da demonstração do resultado do exercício, beleza? Então vem comigo no slide aqui. Então está previsto lá, galera, no artigo 187 da Lei 6404, que fala o seguinte: a demonstração do resultado do exercício discriminará inciso 1, a receita bruta das vendas e serviços, né? Conforme o caso, as deduções das vendas
os abatimentos e os impostos. 2. A receita líquida das vendas. Então, se eu pegar a receita bruta, veja que ele já está detalhando. Esse artigo 187 nada mais é do que o detalhamento da estrutura da demonstração do resultado do exercício. Beleza? Então, a demonstração do resultado do exercício discriminará a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e os impostos. Então, eu peguei a receita bruta, retirei as deduções das vendas, retirei os abatimentos, retirei os impostos incidentes sobre as vendas do serviço, cheguei na minha, igual ao que? A receita líquida de vendas e serviços. Retirei o custo das mercadorias e serviços vendidos e encontrei igual ao lucro bruto. Basicamente é isso, nós vamos ver depois a estrutura, mas é isso, receita bruta, menos deduções, menos abatimentos, menos impostos, cheguei na receita líquida. Reduzi o custo das mercadorias ou dos serviços vendidos, cheguei no meu lucro bruto. Tirei as despesas com as vendas, despesas financeiras, deduzidas das receitas, despesas gerais e administrativas e outras despesas operacionais, né? Eu vou chegar no meu lucro ou prejuízo operacional. Depois temos as outras receitas, outras despesas, chegamos aí no lucro antes do imposto de renda. Basicamente é isso, galera. Então esse artigo 187 nada mais é do que ele nos traz, né, essa estruturação da demonstração do resultado do exercício. Inciso 5, o resultado do exercício, antes do imposto sobre a renda e a provisão para o imposto, né? As participações de debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros, de instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados, que não se caracterizam como despesa. Então, todas as participações, né? E chego lá, por fim, finalizando o lucro ou o prejuízo líquido do exercício. O resultado, né? Ele pode ser positivo, um lucro, ou ele pode ser negativo, um prejuízo, e o seu montante, né? Última linha lá da demonstração do resultado do exercício, o montante por ação do capital social. Beleza, pessoal? Então, esse dispositivo aí nos traz, nos descreve, né, toda a estrutura da demonstração do resultado do exercício. Parágrafo 1º, na determinação do resultado do exercício serão computados receitas e rendimentos ganhos no período, independentemente, o que é isso aqui, galera, que eu tratei lá nos aspectos introdutórios. Regime de competência, né? As receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua realização em moeda. Os custos, despesas, encargos e perdas pagos ou incorridos correspondentes a essas receitas e rendimentos. Então, basicamente, galera, essa é a estrutura aí. Nós colocamos essa estrutura de uma maneira mais sistemática aí, desse artigo 187, e essa é a estrutura aí da demonstração do resultado do exercício. Vamos lá, faturamento bruto, isso aqui, pessoal, não está na lei lá, só que eu coloquei justamente porque tem questões que nos trazem isso. Então, se vir lá IPI faturado, faturamento bruto, beleza? Nós vamos considerar antes da receita operacional bruta. Então, tem algumas questões aí que nos trazem lá, IPI faturado. Pô, isso aí vai deduzir da receita operacional bruta? Não, tendo em vista que o IPI é um imposto por fora, né? Chamado um imposto por fora, ele não deduz aqui da receita operacional bruta, beleza? Então, nós vamos ter lá o faturamento bruto, vamos retirar o IPI faturado, nós vamos chegar na receita operacional bruta. É aqui que começa lá o que diz a Lei 6404, né? Vou retirar as minhas devoluções e vendas canceladas. Obviamente, se eu tive uma devolução, se eu tive uma venda cancelada, né, pessoal, isso não vai me gerar receita operacional bruta, não é mesmo? Então, tem que tirar. Pô, vendi 100, só que desses 100 foi devolvido 10, quanto que vai ser a minha receita? 90, né? Beleza? Então, devolução e venda cancelada não tem problema nenhum aqui, bem tranquilo, né? De nós entendermos. Abatimentos concedidos, se eu dei um abatimento aí numa operação
comercial, obviamente que esse abatimento aí, ele não vai ser receita, não é mesmo? Vendi por 100, de um abatimento de 10, vai ser quanto a minha receita? De 90, né? Não vai entrar 100, vai entrar 90 nesse exemplo, beleza? Então tem que tirar todos os abatimentos concedidos. E aqui importantíssimo, galera, descontos incondicionais, beleza? Também conhecido como descontos comerciais. Nós vamos ver aí que tem diferença dos descontos incondicionais para os descontos condicionais, tá bom? Mas isso aí nós vamos detalhar mais para frente. O que entra aqui como dedução da receita operacional bruta é o desconto incondicional, desconto comercial, beleza? Que não tem ausência de condição, beleza? E depois nós vamos extrair aqui os impostos e contribuições incidentes sobre as vendas ou sobre os serviços, né? O nosso ICMS sobre vendas, ISS, né, que incide sobre serviços, a contribuição, né, a COFINS, PIS, PASEP, tudo isso aí entra dentro das deduções aí da receita operacional bruta, beleza? Às vezes aqui, pessoal, vem tanto ICMS sobre faturamento como ICMS sobre vendas. Geralmente o mais comum é ICMS sobre vendas, tá bom? A grande maioria das questões é ICMS sobre vendas. E chegamos, mas fica tranquilo, nós vamos entrar nesses detalhezinhos aí quando nós estudarmos as questões comentadas, tá bom? Nós vamos separar algumas questões aqui para que nós possamos fixar e ver na prática como funciona essa demonstração no resultado do exercício. Extraímos todas essas deduções da receita operacional bruta, devoluções, abatimentos, descontos incondicionais, impostos e contribuições incidentes, né, sobre as vendas e serviços. Nós vamos chegar no receita operacional líquida, beleza, galera? Diminuindo, né, o custo da mercadoria vendida e dos serviços prestados. Então, peguei a receita operacional líquida, retirei o meu CMV ou custo dos serviços prestados, CSP, eu cheguei no meu resultado operacional bruto. Nós vamos ver aí que para muitas questões nós temos que calcular esse custo da mercadoria vendida. Ele vai me dar lá estoque inicial, estoque final, quanto que foi adquirido de compras, e eu tenho que calcular esse custo da mercadoria vendida. Já na sequência nós vamos ver isso aí. Beleza, cheguei no meu resultado operacional bruto. Tranquilo, né? Até aqui tudo bem. Isso aqui, pessoal, vocês têm que colocar no seu resumo. Vem comigo aqui. Então, boa mesmo, assim, ó, sei lá, uns 40% das questões, elas pedem o resultado operacional bruto. Até essa é a primeira parte, digamos assim, da demonstração do resultado do exercício. Não existe isso de primeira parte, segunda parte, que nem lá na DVA, mas só para fins didáticos aqui nós vamos dividir a demonstração do resultado do exercício em partes, tá bom? Essa é a primeira parte, é básico. Isso você não pode ir para uma prova sem saber essa primeira parte. Porque boa parte das questões, galera, eles falam lá, ó, eles vão me dar várias informações, vão me colocar lá, foi vendido tantos R$1.000, foi devolvido X reais, teve um abatimento, o ICMS, às vezes ele coloca 10%, né? Tem que calcular, ou ele já dá o valor, ICMS é R$1.000, por exemplo, e ele vai me dando essas informações, e depois ele vai pedir lá, o resultado operacional bruto é de... Então, o que você tem que saber? Tem que saber esse detalhamento aí, tá bom? Às vezes ele pede apenas assim, ó, a receita operacional líquida. E lá, obviamente, dentro da questão vai estar lá, custo da mercadoria vendida. Só que você tem que saber que o custo da mercadoria vendida não vai entrar deduzindo, ele entra deduzindo depois. Então, se a questão pediu receita operacional líquida, vem aqui no slide para a gente conseguir visualizar melhor. Então, ela vai me dar lá várias informações da questão, beleza? E daí ele vai pedir lá, ó, o valor da receita operacional líquida. Ou seja, você tem que saber até aqui. Só que entre essas informações vai estar bonitinho lá, por exemplo, o CMV. Beleza? Aí, o cara tá lá, desavisado, né, aventureiro,
ou não memorizou a estrutura da DRE e ele vai pegar e vai diminuir esse valor do CMV, né? Lembrando que a questão, vamos botar aqui, ó, ela pede a receita operacional líquida, nesse exemplo que eu estou dando. Só que daí você vai pegar lá, você não, né? Um menos desavisado que não está se preparando corretamente, né? E ele vai diminuir o CMV. E o que ele vai achar? Ele vai achar o resultado operacional bruto. E obviamente que lá na opção A, se for de múltipla escolha, vai estar lá esse valorzinho. Beleza? Então, por isso que você tem que entender aqui receita operacional líquida. Eu vou diminuir o custo da mercadoria vendida? Não. Você só diminui o custo da mercadoria vendida se a questão pedir o quê? O resultado operacional bruto. Outra coisa, ela pediu o resultado. Então, mesma ideia aqui, ó. A questão pediu o resultado operacional bruto. E ela vai colocar lá, ó, despesas, dentro desse rol aqui, ela vai colocar despesas gerais, despesas financeiras. E o cara vai pegar resultado operacional bruto e ele vai diminuir essas despesas. Só que se ele diminuir isso aí, pessoal, ele vai chegar no quê? No resultado operacional líquido, que nós vamos ver aqui na sequência. Então, por isso que você deve saber, ó, o que entra em cada lugar aqui. É muito importante, tá bom? Tranquilo, galera? Então, receita operacional bruta, todas as deduções, cheguei na receita operacional líquida. Antes era bruta, tive as deduções, ela ficou o quê? Líquida. Beleza? Da receita operacional líquida diminuiu o meu CMV, eu vou chegar no resultado operacional bruto. Agora sim, ó, eu vou pegar e vou diminuir, né, deduzir as minhas despesas. É nesse momento que entra as despesas operacionais, ou seja, minhas despesas com vendas, minhas despesas gerais e administrativas, despesas financeiras, resultado negativo de equivalência patrimonial, variações monetárias passivas, né, e as minhas receitas operacionais, receitas financeiras, resultados positivos de equivalência patrimonial, variações monetárias ativas, receitas de aluguel, dividendos recebidos, investimentos avaliados pelo custo, né, nesse caso, eu vou chegar no meu resultado operacional líquido. Então, diminui todas as minhas despesas, peguei o meu resultado operacional bruto, tá aqui, diminui as despesas operacionais, somei as minhas receitas operacionais, né, que estão ligadas à atividade fim da empresa, e cheguei no meu resultado operacional líquido, beleza? Resultado operacional líquido. Mais outras receitas, menos outras despesas. Nós vamos detalhar isso aí na sequência, o que entra como outras despesas, outras receitas. Chegamos no resultado antes do imposto de renda e contribuição social do lucro líquido. Retirando, então, essas contribuição ou imposto de renda, cheguei no quê? Resultado do exercício antes das participações. Fica tranquilo, pessoal, que agora nós estamos vendo só a estrutura e depois nós vamos entrar aqui no detalhamento, tá bom? Obviamente que você não vai conseguir aí num primeiro contato sair memorizando tudo isso aqui. Aos pouquinhos, tá bom? Só eu tenho que mostrar aqui toda a estrutura, beleza? E depois nós vamos dar um detalhamento aí maior de cada um desses tópicos aqui, beleza? Agora, o que eu preciso? Vem comigo aqui. O que eu preciso de você nesse momento aí, que está aí iniciando os estudos, vendo pela primeira oportunidade a demonstração do resultado do exercício, você precisa ter essa fotografia. Por incrível que pareça, sabendo apenas a fotografia, você já vai conseguir resolver diversas questões. Principalmente saber aquela primeira parte, até o resultado operacional bruto ali, beleza? Sabendo essa fotografia, tá legal nesse momento. Por hora tá bacana, tá bom? Fica tranquilo aí que aos pouquinhos aqui, passo a passo, né? Nós vamos entrar nos detalhamentos, nas partes mais avançadas aí, para que você possa conseguir resolver as questões com confiança.
A gente está aqui partindo do macro, né? E vamos entrando, refinando esse conhecimento aos pouquinhos, tá bom? Então não se assustem aí que vai dar tudo certo na nossa vida aí, tá bom, galera? Bem tranquilinho, vamos passo a passo aqui que nós vamos conseguir entender bem a demonstração no resultado do exercício. Então volta aqui no slide. Então, pessoal, cheguei aqui, né, tirei os impostos, cheguei no meu resultado do exercício antes das participações. Eu vou retirar as minhas participações. E aqui nós vamos estudar aí, na sequência da aula, que essas participações, ela tem uma ordem, galera. Tem uma ordem. Primeiro eu vou tirar as participações dos debêntures, depois dos empregados, depois dos administradores, depois das partes beneficiárias, depois contribuição para fundos de assistência e previdência social dos empregados. Então tem aí um mnemônico, né, que nós estudamos nas participações, só vou falar rapidamente aqui, que o pessoal usa aí, né, dedicação exclusiva até a prova, para quem é da área fiscal, né, fala até a prova da área de fiscal, ou dedicação exclusiva agente da Polícia Federal, enfim, aí você meio que adapta aqui, entendeu? Você está estudando para agente da Polícia Federal, você põe lá, as participações, dedicação exclusiva para a prova de agente da Polícia Federal, ou dedicação exclusiva até a prova de fiscal, e aí você faz um mnemônico aí, porque é muito importante, galera, é nessa ordem aqui. Depois nós vamos ver por que é tão importante essa ordem aqui, beleza? Porque eu preciso ir deduzindo as bases de cálculo. Então, a base de cálculo dos empregados, eu vou ter que reduzir dos debêntures. Então, tem uma ordem aqui. Primeiro os debêntures, depois empregados, depois administradores, depois partes beneficiárias, depois fundos de assistência e previdência social dos empregados. E tem todo um cálculo aqui envolvido só dessa parte aqui, tá bom? Isso aí nós vamos entrar novamente e a gente vai retornar no porquê da importância de você saber isso aqui. Tem que memorizar isso aqui, galera, beleza? Retirei as participações, cheguei no meu lucro líquido, né? Na verdade aqui o mais correto é resultado, né? Resultado líquido, porque esse pode ser tanto lucro líquido como prejuízo líquido do exercício, né? Então, resultado, lucro ou prejuízo líquido do exercício. Beleza, galerinha? Tá valendo? Show de bola? Então, essa é a estrutura. Vem comigo aqui. Estrutura da demonstração do resultado do exercício segundo a Lei 6404. Nós vamos ver aí que, segundo o CPC 26, tem algumas pequenas alterações aí, tá bom? Que ele já parte lá da receita líquida. Nós vamos ver esse confronto entre 6404 e CPC 26. Infelizmente, nós temos que saber os dois tipos de estrutura, tá bom, galera? Temos que conviver com isso aí, é a realidade, não podemos fugir. Então, essa é a estrutura, é a fotografia da demonstração do resultado do exercício. Isso aí você vai ter que pegar, copia, faz o seu resumo, vou digitar, vou pegar e vou recortar da aula aqui, colocar no meu resuminho, tem um muralzinho, vou colocar a estrutura. Enquanto você não memorizar essa estrutura, não está bom. Você só vai estar bem em demonstração do resultado do exercício depois que você pegar a folha de caderno lá, exercita. Eu fazia isso, galera. Eu pegava e escrevia 10 vezes a demonstração do resultado do exercício ali. Toda a ordem, até saber toda a ordem, tirando participação por participação até chegar no resultado. Quando você chegar nesse nível aí, você está bem, tá bom? Treinamento difícil, combate fácil. Aí quando chegar lá na hora da prova, você nem vai raciocinar, não vai nem precisar usar muito cérebro, aquilo já vai estar tatuado na sua mente. Você vai chegar lá, retirei aqui, tirei esse MV, resultado líquido, tirei as despesas, somei as receitas operacionais e assim você vai memorizar, beleza? Então tem que saber a estrutura, isso é fundamental, tem que saber a estrutura da demonstração no resultado do exercício.
E depois que você saber esse é o passo básico aí, primeiro nível, né, de conhecimento, você já vai conseguir acertar diversas questões. E o segundo nível é entrar nesses detalhamentos, alguns detalhezinhos aí que nós vamos ver. O próprio cálculo das participações, existem questões que exigem simplesmente o cálculo das participações. Ele vai me dar lá várias informações e ele vai pedir o quanto que foi a participação dos administradores. Ele vai me dar o percentual, participação para debêntures 10%, empregados 5%, partes beneficiárias 5%. E ele vai pedir lá quanto que foi a participação para fundos de assistência. Então eu tenho que ter um cálculozinho básico ali. Beleza? Tranquilo? Então vem comigo aqui de novo no slide. Um ponto importante, agora a gente vai começar a detalhar, pessoal. Um ponto importante, pessoal, dentro lá das deduções, aqui ó, dentro dessas deduções da receita operacional bruta, vamos realizar alguns detalhamentos aqui importantes, tá bom? Para a gente conseguir resolver os exercícios. Então, galera, fatos que alteram o valor das vendas, né? Nada mais é do que aquelas deduções lá. Então, nós temos vendas que foram anuladas. Se uma venda foi anulada, obviamente que vai alterar o valor da venda, né? Bem lógico isso aqui, né? Mas nós temos que tratar. Vendas anuladas, devolução de vendas, né? Tudo isso aqui entra são fatos, né, que alteram o valor das vendas. Abatimento sobre vendas, descontos incondicionais concedidos, lembrando que é os descontos incondicionais, impostos e contribuições sobre as vendas e serviços, ICMS, ISS, COFINS, PIS, PASEP, né? Vendas anuladas, galera, ou devolução de vendas. Isso aqui, na verdade, são sinônimos, né? Então, isso aí representa todas as devoluções de vendas ocorridas dentro do exercício, né? Um ponto importante, as devoluções de vendas de exercícios anteriores são consideradas como despesas operacionais. Então, só um detalhezinho aqui, ó, que nós destacamos. Devoluções de vendas, né, de exercícios anteriores são consideradas como despesas operacionais. Não é muito comum isso nas questões, mas se vir, vocês considerem como despesas operacionais. É tipo um peguinho, ele vai colocar lá, devolução de vendas referentes ao exercício passado. Pô, isso aí não vai entrar como dedução, né? Lá da receita bruta. E vai entrar lá embaixo nas despesas operacionais. Então, uma simples informação dessa vai alterar o meu gabarito, né? Obviamente, vai alterar lá o cálculo, né? O valor que você deve considerar lá na minha receita operacional líquida, beleza? Abatimento sobre venda, pessoal, representa nada mais é do que os descontos que são concedidos aí posteriormente à entrega dos produtos, né? Então, geralmente, né, o que nós vimos aí na doutrina, eles informam que isso aí decorre de defeitos de qualidade, quantidade, né, e transportes. Então, pô, fiz uma venda lá de 10 mil reais de cadeiras, só que, pô, teve 2 cadeiras lá que não estavam bem, teve algum defeito de qualidade. Oferece um abatimento sobre esse valor aí para não toda a venda ser desfeita, né? Basicamente é isso aí. E esse abatimento, pessoal, ele é concedido após a emissão da nota fiscal. Então, pessoal, esse abatimento aí não afeta a base de cálculo de impostos, beleza? Não afeta base de cálculo de impostos.
Descontos incondicionais concedidos, galera. Até coloquei, acho que aqui, né? Não confundir os descontos incondicionais comerciais com os descontos condicionais financeiros, beleza? Então, vamos lá, descontos incondicionais. Descontos incondicionais, também chamados de comerciais. Eles ocorrem no momento da compra. Ocorrem no momento da compra. Beleza? Nos casos dos descontos incondicionais obtidos, né? Ou no momento da venda, no caso dos descontos incondicionais concedidos. Beleza? E eles são destacados na própria nota fiscal. Beleza? Então, galera, pense aí que incondicional, essa expressão incondicional, ela nos retorna um sentido de ausência de condições. Ausência de condições. Ausência de condições impostas lá ao cliente para que ele tivesse direito a esse desconto aí comercial. Beleza? Nesse sentido, se nós tivermos aqui descontos incondicionais obtidos, descontos incondicionais obtidos, isso vai ser o quê? Redutora do custo da mercadoria vendida. E se nós tivermos os descontos incondicionais concedidos, isso vai ser o quê? Redutora da receita de vendas. Por que nós estamos detalhando isso aqui, obtidos, concedidos? Porque às vezes lá naquelas diversas informações que vem na questão, eles colocam lá, descontos incondicionais obtidos. Pô, se eu estou obtendo, obviamente que não vai ser redutora da receita de vendas. Vem comigo aqui. Beleza, pessoal? Se eu estou obtendo, estou adquirindo uma mercadoria e eu estou recebi um desconto incondicional obtido, isso vai ser o quê? Redutora do custo da minha mercadoria, né? Que eu estou adquirindo. Beleza? Então, isso vai entrar lá como redutora do CMV, no cálculo do CMV que nós vamos ver aí na sequência. Agora, se eu estou concedendo, estou realizando, eu sou uma empresa, estou realizando a venda. Então, desconto incondicional concedido. Isso vai ser o quê? Redutora da receita de vendas, beleza? Só porque às vezes vem lá concedido, obtido e a galera fica, nossa, e agora isso aqui entra, o professor falou que entra lá reduzindo a receita de vendas, mas sim, os que eu tô vendendo, eu tô concedendo um desconto e obviamente que isso aí vai entrar reduzindo a minha receita. Agora, se é um desconto obtido, ou seja, eu tô adquirindo uma mercadoria como empresa, então você tem que sempre raciocinar isso, aí já entra um pouco num detalhamento de operações com mercadorias, né? Mas é o momento de nós estudarmos o básico e depois nós vamos detalhar isso aí em ponto específico do nosso curso, né? Operações com mercadorias. Mas é o básico que nós já estamos estudando aqui no momento da estudo da demonstração do resultado do exercício. Beleza? Então você tem que estar sempre raciocinando lá se a questão está falando que eu estou comprando, que eu estou adquirindo uma mercadoria ou se eu estou vendendo. Tendo em vista que em empresas comerciais você adquire estoque de mercadorias e você vende. Então no momento você adquire, depois você vende por um preço maior. Essa é a ideia, né? Gerar, agregar valor, gerar lucro. Né? Eu tenho um custo da mercadoria vendida de 100 e eu vendi por 200. Né? Nesse valor eu agreguei 100 reais. Claro que vai ter impostos incidentes, né? Sobre a compra, sobre a venda, e aí entram nos detalhezinhos aí, específicos. Beleza, pessoal? Então tem que raciocinar. Pô, é um desconto obtido, é um desconto concedido. Esse desconto é incondicional?
Ah, não é. Então essa diferença aí, esses detalhezinhos fazem a diferença na hora da resolução das questões. Volta aqui para o slide, para nós terminarmos nessa estudo aqui dos descontos, tá bom? Então, basicamente é isso, dos descontos incondicionais. Por outro lado, né, pessoal, nós temos os descontos condicionais. Nós temos os descontos condicionais, também chamados de financeiros. Descontos condicionais também denominados de descontos financeiros. Eles ocorrem, galera, vamos botar aqui, ocorrem no momento do quê? Da liquidação. Da liquidação de uma dívida. Ou do recebimento de um direito. Beleza? Ou seja, um fato posterior, né? Fato posterior à compra ou venda. Então, ocorre no momento da liquidação de uma dívida ou do recebimento de um direito, fato posterior à compra, à venda. Então, galera, o desconto financeiro só ocorre mediante condição, por isso que aqui, ó, condicionais, ele só ocorre mediante uma condição imposta ao devedor. Geralmente, galera, o que é? Uma quitação antes da data do vencimento. Isso ocorre, é bem comum aí no nosso cotidiano, não é mesmo? Você receber um desconto financeiro aí porque você quitou antes da data do vencimento. Né? Então, são reconhecidos como receita se forem descontos condicionais obtidos. Então, obtidos, descontos condicionais financeiros obtidos, eu vou reconhecer como uma receita. E se for descontos condicionais financeiros concedidos, eu vou considerar como uma despesa. Bem tranquilo, né? Você é empresa, você está concedendo um desconto. Isso vai ser o quê? Uma despesa para você. Você é uma empresa e você obteu um desconto, porque você lá quitou antes da data do... Até vamos botar aqui, ó, exemplo. Geralmente, né? Quitação antes da data do vencimento. Beleza? Então, quitação antes da data do vencimento. Então, nós estamos aí diante de um desconto condicional financeiro. Ocorre no momento da liquidação de uma dívida ou do recebimento de um direito, fato posterior à compra à venda. Beleza? Por isso que a gente não podemos confundir os descontos incondicionais comerciais com os descontos condicionais. Obviamente, né, pessoal, que as bancas sabem. Então, lá naquele rolzinho lá de contas, eles vão colocar descontos incondicionais, X reais. Descontos condicionais, Y reais. E daí, na hora lá da confusão, vem comigo aqui. Isso já aconteceu comigo, vai acontecer com você, fica tranquilo. E daí, na hora lá, um cara meio nervoso, já aconteceu comigo, eu já errei questão. Porque qual que é o condicional, incondicional? E aí, na hora lá, a pressão comendo, 50% de chance, né? Porque daí tu já tá passageiro da agonia. Aí você tá lá e, meu Deus do céu, e agora? É condicional, é incondicional. E eu, isso aqui eu sabia que eu tinha que ter memorizado e na hora da prova. Então, pessoal, ó, saiba, incondicional, ausência de condição comercial, esse sim entra lá com deduzindo a receita bruta. O outro, financeiro, não. Isso aí entra lá depois como despesa, tá bom? E é bem assim que acontece. Quem já é mais experiente sabe do que eu tô falando. Então já aconteceu comigo e até hoje eu fico aqui, incondicional, condicional.
Então você tem que ver uma forma aí de memorizar, tá bom? Cada um aí tenta memorizar da sua forma. Pô, incondicional é ruim, eu já fiz de tudo. Pô, incondicional é ruim, aqui agora de tanto, né? Mexer com isso já tá na massa do sangue, né? Mas assim, pô, incondicional é né? É ruim, é algo ruim, então vou deduzir lá. Não que um desconto condicional vai entrar como despesa, não seja ruim, mas enfim, uma forma aí que o que é importante é chegar lá na hora você saber que o incondicional é que deduz, tá bom? Então, descontos incondicionais concedidos, descontos comerciais alteram o valor da venda. Beleza, galera? Depois, impostos e contribuições sobre as vendas e serviços. O último fato que altera o valor das vendas. Aqui nós temos, né, o ICMS, ISS, o COFINS, PIS, PASEP. Lembrando, né, pessoal, que o IPI não é dedução da receita bruta. IPI não é dedução da receita bruta. Toma nota aí. IPI não é dedução da receita bruta. Nós vimos aí que o IPI é o quê? Considerado antes da receita bruta. Por quê? Porque é um imposto que chamamos de por fora. Beleza, galera? Tranquilinho? Chegamos aqui, eu falei que nós íamos chegar em mais um ponto importante da demonstração do resultado do exercício. CMV é igual a estoque inicial mais compras líquidas menos estoque final. Isso aí, pessoal, é importantíssimo. Vem comigo aqui. CMV é igual a estoque inicial mais compras líquidas menos estoque final. Isso aí também vai estar lá no seu resuminho. No seu resuminho você vai colocar lá toda a estrutura e daí você vai puxar lá. Onde de CMV você puxa. CMV é igual a EI mais CO de compras menos EF. Beleza? Você vai colocar lá e isso até a gente chama aí a velha fórmula, né, do CMV igual a estoque inicial mais compras líquidas menos estoque final. Tranquilo, galera? E o que é compras líquidas? Vem comigo aqui. Então, compras líquidas. Geralmente, pessoal, esse estoque inicial são valores que são informados nas questões. Então, ela vai me dar lá o estoque inicial, vai me dar o valor do estoque final, ou ele vai me dar o valor das compras já. Daí você tem que jogar aqui nessa formulazinha. CMV igual estoque inicial, né, mais compras líquidas menos estoque final. E o que seriam essas compras líquidas, pessoal? É as compras brutas, vamos dizer assim, menos se eu tive devolução de compras ou se eu tive compras anuladas, se eu tive abatimentos, né, sobre compras, incidência de fretes e seguros sobre compras, descontos incondicionais obtidos, vai me dar o valor das compras líquidas. Então, compras brutas menos devolução de compras ou compras anuladas, abatimentos sobre compras, vou somar aí os fretes e seguros sobre compras, vou retirar descontos incondicionais obtidos e eu vou chegar no valor das compras líquidas. Beleza, pessoal? É isso aí. Então, para mim calcular o CMV, eu vou pegar lá estoque inicial mais compras líquidas menos estoque final. Às vezes, a banca simplesmente vai dar lá CMV R$10.000, sem maiores problemas. Em outros tipos de questão, ela vai me dar um rol de informações. E dentro dessas informações vai constar lá devolução de compras, X reais, abatimento sobre compras, Y, fretes e seguros incidentes sobre compras, Z, descontos incondicionais obtidos, A. Beleza? Então você vai pegar, vai jogar isso aqui e vai chegar no valor das compras líquidas. Aí dentro desse rol, galera, vai estar lá estoque inicial, X reais, estoque final, Y. Beleza? Aí você vai jogar lá nessa formulazinha. CMV vai pegar, né, estoque inicial, vai pegar o valor das compras líquidas, né, compras líquidas, e vai reduzir o estoque final que também foi fornecido aqui nesse hall de informações. Cheguei ao valor do CMV.
Beleza? Basicamente é isso. Por isso a importância de nós sabermos aí calcular o CMV. Tranquilo, galera? Então, fatos que alteram o valor das compras aí, né, pessoal? Devolução de compras ou compras anuladas, abatimento sobre compras, frete seguro sobre compras, nós vimos aí descontos incondicionais obtidos. Então, nós temos aí justamente o que nós vimos aí anteriormente, né, pessoal? Compras brutas, beleza? Então, esses são os fatos. Basicamente, isso aqui que são os fatos aí que alteram o valor das compras. Vem comigo aqui. Por isso que eu falei, sempre tem que verificar lá se aquilo se trata de uma compra, é o momento da compra ou é o momento da venda. Sempre segreguem isso. Ó, isso aqui ela está comprando, beleza. Ah, é um desconto obtido, é um desconto concedido? Não, ela já está no momento da venda. Então, às vezes, tem questões lá com 20, 30 informações diferentes de valor. E quando o cara chega lá, ele pega a questão, o cara não sabe nem para onde começar. A primeira coisa, você tem que ter calma ali. O que ele está pedindo? O que ele está pedindo? Ah, ele está pedindo o resultado operacional bruto. Ah, beleza. Então, eu preciso calcular o CMV. Às vezes, ele põe essa montanha de informação, desconto, frete, batimento sobre compras. CMV, ele pede apenas lá a receita operacional, né? Nem entra o CMV. Beleza, pessoal? Então, primeira coisa, veio uma questão lá com 20, 30 informações diferentes de valor. Beleza, leu lá, o que ela está pedindo? O que essa questão está pedindo? Ah, está pedindo o resultado operacional bruto. Ah, eu precisar calcular aqui o meu custo da mercadoria vendida. Beleza? Como é que eu calculo? Ele me deu já o valor? Não, não deu o valor. Ele me deu lá todas essas informações aqui, né? Fatos que alteram o valor das compras, me deu o estoque inicial, estoque final. Joguei na formulazinha, achei o valor das compras. Beleza, cheguei no valor do CMV. Fica tranquilo aí que, passando essa parte teórica, nós vamos entrar com bastante prática na demonstração do resultado do exercício, porque é justamente isso que vai fixar o conhecimento. Então, DRE é uma das demonstrações que mais você deve praticar. Quanto mais questões você realizar de operações de mercadoria, de demonstração no resultado do exercício, do que entra dentro de receita, para calcular a receita bruta, isso aqui pediu a receita líquida, deu frete sobre venda, frete sobre compra. Fazer essa sistematização do raciocínio ali, onde cada valorzinho entra, beleza, então tem que ter calma ali, por isso que eu falo bastante nas aulas, né? Treinamento difícil, combate fácil. Quanto mais você praticar na sua casa, aí no conforto do celular, no conforto do local de estudo, mais fácil vai ser quando você chegar lá na hora da prova. Vai ter toda aquela pressão, mas você vai com toda a confiança. Quanto mais preparado você tiver, mais sorte, né, você vai ter. Então, deixa a sorte a sorte acompanha os audazes, né? Quanto mais você se preparar, quanto mais você praticar, vai chegar lá, você vai ter sorte, não é mesmo? Na verdade, você não vai precisar contar com sorte, né? Você vai chegar lá e saber o que fazer. Esse valor entra aqui, esse valor entra aqui, vou deduzir isso para achar isso. Então, não interessa se ele colocar 20 informações, você vai conseguir filtrar qual a informação que realmente entra, qual a que não entra. Principalmente em questões da Fundação Carlos Chagas, FCC, ESAF, gosta muito de colocar aquele monte de informação e às vezes você usa 2, 3 só. Ele pediu receita, nem precisa CMV, não precisa de desconto, entendeu? É bem tranquilinho. Então, a gente precisa realizar muito exercício de demonstração no resultado do exercício. Aqui nos nossos vídeos nós vamos separar aí na sequência da aula algumas questões para que nós possamos treinar. Beleza, pessoal? Tá valendo? Eu sei que é uma montanha aqui de teoria, mas faz parte da nossa preparação. Beleza? Vamos voltar para o slide aqui. Vamos lá, fatos que alteram o valor das compras, nós já vimos, né? Beleza. Uma questãozinha de prova aí. Só para a gente dar uma relaxada. Na DRE de uma empresa comercial,
Para apuração do lucro bruto operacional, as deduções das vendas e o custo das mercadorias vendidas são subtraídos diretamente da receita bruta de vendas. Aí, pessoal, isso aqui é uma questão teórica que eu coloco no nosso material em PDF, na nossa aula. Durante o decorrer da teoria, eu vou colocando umas questões para a gente conseguir visualizar na prática como é exigido, né, aquela parte teórica, que eu chamo aí de anotações da banca, né? Não deixa de ser uma anotação da banca, uma questão de fixação. Então, essa é uma das questões que eu uso lá no nosso material em PDF, né? E essa questão fala o seguinte: na DRE de uma empresa comercial, para apuração do lucro bruto operacional, as deduções das vendas e o custo das mercadorias vendidas são subtraídos diretamente da receita bruta de vendas. Então, galera, vamos raciocinar aí. O que nós vimos lá? A dedução do CMV, ele parte do que? Das receitas líquidas, não é mesmo? E não das receitas brutas. Ele está colocando aí na DRE de uma empresa comercial, para apuração do lucro bruto operacional, as deduções das vendas e o custo das mercadorias vendidas são subtraídos diretamente da receita bruta de vendas. Não, né? Eu tenho a receita bruta de vendas, eu vou ter as deduções. Vamos voltar lá, não sei se eu coloquei aqui, não? Só para a gente visualizar, né? Melhor aqui, ó. Ó, eu tenho a receita bruta, eu tenho as minhas deduções, cheguei na receita líquida. Aí sim, agora entra o meu CMV. Beleza? Veja que o item aí, ele está errado, justamente porque ele fala lá que a DRE de uma empresa comercial, para apuração do lucro bruto operacional, as deduções das vendas e o custo das mercadorias vendidas são subtraídos diretamente da receita bruta. Não, né, pessoal? A dedução do CMV parte das receita líquida, né? Eu tenho as deduções, deu a minha receita líquida, aí sim entra o CMV, para mim chegar no resultado lucro bruto, né, operacional, resultado operacional. Então, galera, é isso que eu falei, ó. Essa é uma questãozinha aí que exigia simplesmente o quê? Conhecimento da estrutura da demonstração do resultado do exercício. E itemzinho errado, não é mesmo? Beleza? Então vem comigo aqui. Por isso que eu falo, às vezes o cara fica lá enlouquecido porque, pô, o imposto, o detalhe do detalhe. Galera, sempre aplique princípio de Pareto em todas as áreas da sua vida, independente da área da sua vida. 20% dos seus esforços vão conduzir a 80% dos resultados. Cara, pega isso aí, escreve e põe lá na parede. 20% dos meus esforços vão me dar 80% dos resultados. Então, galera, você tem que focar naquilo que vai ser explorado em prova. Não fique no detalhe do detalhe, porque isso teu cérebro vai começando a ficar cheio de informação inútil. Não é que seja inútil, ela pode vir a ser exigida, mas, a cada 100 questões vai exigir um detalhezinho lá da DRE, entendeu? Onde fica tal detalhezinho? Isso é importante? Talvez seja importante lá num momento lá de refinamento. Você já está acertando 70% das questões de contabilidade, você quer chegar nos 80%, quer chegar nos 90% porque você gosta de contabilidade. Tudo bem, aí você vai no detalhe. Mas se não, galera, focar nos 20% que vão te conduzir a 80% dos resultados. Então você vai pegar lá uma bateria de 50 questões. Dessas 50, quais os tópicos que mais estão presentes? Tem que saber a estrutura até o resultado operacional bruto. 20%, 30%, 40% das questões são desse tópico. Eu vou focar nisso aqui. Beleza? Isso é importante, porque isso está dentro lá dos 20% que vão me conduzir a 80% dos resultados. Lembrando que para concurso, galera, você não precisa saber todo edital, ficar enlouquecido lá, sair o edital, ver item por item do edital. Não, você vai estudar, em primeiro lugar, 20% que vão te conduzir a 80% dos resultados. Põe aí, pessoal, princípio
Teoria de Pareto, para tudo na vida. Isso é produtividade, é foco, é objetividade, é saber estudar com inteligência. 20% de tudo vão te conduzir a 80% dos resultados. Isso não tem, é fato. Pode aplicar isso na sua vida, em tudo, em tudo. Você precisa ganhar tempo. Vocês vão perceber que a cada 10 coisas que você faz na vida, 8 vão para perder tempo, apenas 2 você realmente vai estar lá gerando esforço para o teu resultado. Pode perceber, tu está lá estudando, daqui a pouco apita o teu celular. Aí você vai lá, WhatsApp, aí você responde, aí você estava estudando aqui a demonstração do resultado do exercício e já teve. Aposto aí que durante já estamos aqui quase 1 hora de aula, vários alunos aí, durante essa hora de aula de DRE, tiveram aí que pausar ou pegar o celular para fazer alguma coisa. Então, desliga, põe lá no modo avião, foca foca naquilo que você está fazendo. Todas essas distrações de tempo aí, você está lá no raciocínio, aí, tipo, tocou o WhatsApp, aí você vai lá e responde, beleza. Aí pausa o vídeo, aí daqui a pouco, notificação do Facebook, aí você olha lá, daqui a pouco você está lá no feed de notícias que nem um tarado, quando vê, já passou 20 minutos do teu tempo lá, e eu estou estudando DRE, vou ter que voltar aqui para o vídeo. Desliga. Então, é isso, para tudo. Você precisa ganhar tempo. Fica pensando em aquilo que você pode fazer, vai te conduzir 80% dos resultados. Beleza? É um parênteses aqui na nossa aula, mas para a gente ganhar produtividade, tá bom? Não que isso não aconteça comigo, mas eu estou tentando, assim, sempre na constante evolução, né, pessoal? Tem bastante demanda aqui, o trabalho como auditor, o trabalho como professor, então a gente acaba que a gente tem que aplicar essas técnicas para melhorar a nossa produtividade. Então, muita gente aí trabalha e chega cansado para estudar e precisa aplicar alguns hábitos que vão te conduzir, né, a menos esforços, né, mais resultados. Então, aplica aí. Teoria do Pareto, 20% dos teus esforços vão te gerar 80% dos resultados. Tá bom, galera? Beleza? Show de bola, parênteses aqui. Vamos voltar para a nossa aula e vamos, que é DRE na veia, beleza? Então, questãozinha tranquila aí, só para vocês perceberem que às vezes o simples saber lá a estrutura da DRE, sem muito detalhamento, vai te levar à obtenção de pontos na prova. Simplesmente saber a estrutura da DRE. É inadmissível você ir para uma prova de contabilidade sem saber a estrutura da DRE, sabendo que ela está lá dentro dos teus 20% que vão gerar 80% dos resultados, tá bom? Então pega hoje aí temas de casa, você dá uma lida sobre isso, em vez de ficar lá olhando alguma coisa, vai pesquisar sobre essa teoria de Pareto e como você pode aplicar no seu estudo, tá bom, galera? Você tá ligado a foco, produtividade, como aquilo que você o que você pode aplicar no seu estudo que vão te conduzir a 80% do resultado. Lembrando, pessoal, que a maioria das provas, se você fizer 80%, você está dentro da lista dos aprovados. Beleza? Não precisa saber 100%. Ninguém sabe 100%. Tá bom? E chegamos nas despesas operacionais, galera. Despesas operacionais. Então, as principais despesas operacionais são despesas com vendas, despesas gerais e administrativas, despesas financeiras, resultado negativo de equivalência patrimonial, variações monetárias passivas. Beleza? Então, despesas com vendas, gastos lá com promoção, colocação, distribuição dos produtos vendidos pela empresa, despesas gerais e administrativas, aí entra lá, né, toda aqueles gastos lá com gestão da entidade como um todo, financeira, juros passivos, descontos condicionais, né, concedidos, comissões passivas, juros sobre o capital próprio, tudo entra aqui como despesas financeiras, tá bom? Resultado negativo de equivalência patrimonial,
Isso aí nós vamos estudar. Que diabo é isso, pessoal? Equivalência patrimonial, professor. Fica tranquilo que isso aí é um tópico mais avançado da disciplina. Mas se vir lá no rol, você vai incluir aqui. Beleza, pessoal? Variações monetárias passivas também entra aqui como despesas operacional. Beleza? Tranquilinho, despesas operacionais. Olha, ó, mais uma questão teórica aí. Os juros sobre o capital próprio, calculados com base na taxa de juros de longo prazo, integram um grupo de despesas financeiras na demonstração no resultado do exercício. Beleza, né, pessoal? É isso mesmo. Isso está certinho. Juros sobre o capital próprio, calculados com base na taxa de juros de longo prazo, né? TJLP, integra o grupo de despesas financeiras na DRE. Basicamente é isso aí, pessoal. Não tem muito o que a gente detalhar aí sobre juros sobre capital próprio. Não vamos entrar nessa seara. Até lá no nosso material em PDF eu entro um pouco, dou um maior detalhamento sobre isso. Mas lembrando, né? Tá fora dos 20% aqui. Beleza? E eu já começa a entrar. Ah, mas o que é o juros sobre... Não entendi o que é juros sobre capital próprio. Beleza. Primeiro, depois que você estiver acertando lá 80% das questões de DRE, aí você entra. Pô, quero entender melhor o que é esse juros sobre o capital próprio. Tá bom? Mas deixa lá para um segundo momento. Lembrando que saber maior detalhamento sobre o juros sobre o capital próprio não vai te dar muito ganho lá na frente. Tá bom? Então, você vai perder um bom tempo do seu estudo para entender o que é isso, da onde que surge. Vamos, juros sobre capital próprio, despesa financeira. Ponto. Deu? Precisa saber mais que isso? Acho que não, né? Vamos ser prático, galera. Vamos ser prático, tá bom? Então, itemzinho certo, sem maiores problemas. 3. O conjunto de despesas administrativas e de vendas é também denominado despesas operacionais. Beleza, né, pessoal? Despesas operacionais englobam lá despesas administrativas e dispensas com vendas. Tá lá dentro das despesas operacionais. Beleza? Então, itemzinho certo. Vejam, isso aqui, somente essas 3 questões que nós vimos até agora, qualquer um poderia saber se soubesse a estrutura, né? O que entra em cada uma das rubricas aí, das despesas, né? Talvez isso aqui seria um pouco mais específica, né? Mas agora você já sabe que isso aí entra dentro das despesas financeiras. Essa aqui, sem maiores problemas, essa questãozinha. Receitas operacionais, galera. Vamos lá. Receitas operacionais. Então, as principais receitas operacionais são... Quais são as principais, galera? Receitas financeiras, resultado positivo de equivalência patrimonial, lembrando que isso aqui nós vamos ver aí no nosso curso. Ah, não entendi essa rubrica, professor. O que é variações monetárias ativas? Da onde surge isso aí? Isso aqui tudo começa dentro lá já entra na seara da contabilidade avançada. Então, nesse momento, não precisa se assustar com essas nomenclaturas aqui, tá bom? A gente precisa detalhar aqui, porque eu sempre falo, vem comigo aqui. Eu já falei em aulas anteriores, mas só para a gente reforçar. O examinador, quando ele elabora a prova, ele não pensa assim, o cara, ele ele parte do princípio que você estudou toda a disciplina que está lá no edital, pelo menos os principais tópicos. Então, ele não parte assim, eu não vou colocar resultado positivo de equivalência patrimonial, porque nesse momento aqui, quando ele estuda a DRE, o aluno ainda não estudou essa parte avançada. O cara não está nem aí para isso, beleza? Então, por isso que às vezes, quando nós colocamos algumas questões na aula lá e aparecem esses nomes esquisitos, diferentes, para quem vem estudando do zero, chegou ali, o que é equivalência patrimonial, resultado positivo? Que diacho é isso? Isso aí surgiu lá de um ponto mais específico, que é a contabilidade avançada, que, como isso aí é uma receita, né, decorrente desse tópico mais avançado, vai afetar lá a minha DRE. Então, DRE
confronto de todas as receitas com as minhas despesas. Tem algumas receitas e despesas que são mais tranquilinhas, são mais fáceis de você visualizar. Pô, uma receita com venda, uma despesa aqui, né, um aluguel, um negócio, isso é mais tranquilo. Agora, tem algumas receitas e algumas despesas, variações monetárias. Pô, da onde que surgiu isso aqui, professor? Resultado de equivalência positivo de equivalência, nunca ouvi falar sobre isso. Nunca viu até o momento, porque na sequência do curso você vai ver. E no momento que você estiver resolvendo a prova, em regra, né, pelo menos é o que se espera de todo mundo que vai lá fazer uma prova, é que ele tenha um conhecimento básico global de toda a disciplina, beleza? Então, diminui a ansiedade aí, calma, paciência, que vai dar tudo certo na nossa vida, tá bom, pessoal? Fica tranquilo, assim como é difícil para você, é difícil para o colega ali que também está na batalha, lutando para conquistar uma boa pontuação aí na prova e aprender, né, contabilidade. Chegar lá e destruir as questões de contabilidade, beleza? Então, passo a passo, nós vamos evoluindo aí no conhecimento de contabilidade, beleza? Vamos voltar aqui. Então, receitas de aluguel, né? Receita tranquila, dividendos recebidos, investimentos avaliados pelo custo, vocês vão entender isso, fica tranquilo, beleza? Nós temos lá investimentos que são avaliados pelo custo e investimentos avaliados, né, pelo método de equivalência patrimonial. Os dividendos recebidos pelos investimentos avaliados pelo custo, eles entram aqui como receita. Os dividendos recebidos pelo método de equivalência patrimonial, eles deduzem o investimento. Mas isso é o quê? Contabilidade avançada, nós vamos ver isso aí na sequência do nosso curso, belezinha? Combinado? Outras receitas e outras despesas compreende ganhos aí, perdas decorrentes de baixa de bens ou de direitos classificados nos grupos investimentos imobilizado e intangível. Então, refere-se às antigas, para quem está mais tempo aí na batalha, as antigas receitas não operacionais, despesas não operacionais. Se você já está novinho aí, chegou há pouco tempo no estudo da contabilidade, nem se estressa com isso aí, tá bom? Só para quem tem aí, fez o curso, já estudou e está voltando aos seus estudos, né? Pode se lembrar lá que nós tínhamos as receitas não operacionais, despesas não operacionais, isso aí não existe mais, tá bom? Vamos ver outra questãozinha de prova aí, pessoal. Se uma empresa vender um ativo imobilizado, ela deverá reconhecer seu resultado, ganho ou perda, como resultado não operacional. Então, pessoal, isso aqui está errado, só para você verificar que não existe mais, né, esse resultado não operacional. Operacional é essa divisão, né, entre receitas não operacionais e despesas não operacionais. Então, coloquei essa questão justamente para você verificar aí na prática, né? Foi exigido pelo CESP 2013, essa mudança foi antes de 2013, e o CESP já exigiu uma questão nesse sentido. Então, ganhos e perdas decorrentes das baixas de bens de direitos classificados lá nos grupos de investimento imobilizado e intangível devem ser reconhecidos como que outras receitas, outras despesas.